Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje falaremos sobre literatura brasileira e literatura portuguesa. Professora, que a senhora gosta de literatura, eu já sei, mas de literatura brasileira, que história é essa de uma aula sobre literatura brasileira e portuguesa? Qual a relação da literatura brasileira com a portuguesa? Por que será que nós temos que falar sobre isso nessa aula? Vamos compreender? Acompanhe aí comigo na tela, pessoal. Olha só, toda obra literária está inserida em um tempo histórico e cultural. Por isso, dialoga com modelos, matrizes e formas de expressão, que são procedimentos estéticos, que refletem o contexto de sua produção. O que isso significa dizer? Significa dizer que toda literatura ela não nasce do nada. Surgiu a literatura. Talvez a primeira literatura do mundo tenha surgido dessa forma, mas sofreu influência histórica do meio, do lugar, do momento ali da sua produção. Então, nós estudaremos ao longo dessa aula a relação entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Por que é importante nós direcionarmos o nosso olhar para a literatura portuguesa? Vamos ver que matrizes são essas? Eu tenho aí, ó. Primeiro, matrizes estéticas. O que são as matrizes estéticas, pessoal? São as tradições, os estilos, gêneros e correntes literárias que influenciam uma obra, como o classicismo, o romantismo, o realismo. Por exemplo, se nós falamos, pessoal, de literatura brasileira, o romantismo. Peguei aqui uma escola literária aleatória. Em que momento histórico a primeira geração do romantismo se inspira para produzir a sua obra? Em que parte literária? Ela se inspira lá na manifestação literária, quinhentismo. Professora, e manifestação literária e escola literária não são a mesma coisa? Não, pessoal. Manifestação literária é um momento ali de produção em que eu não tenho de fato uma literatura. Ou talvez eu tenha, mas aqui no caso da literatura brasileira, naquele momento eu não tenho de fato uma literatura brasileira. Eu tenho ali uma literatura de informação, um momento de descobrimento, de descoberta, não é? Esse termo é até meio que antiquado, mas que é descrito dessa forma ali do Brasil. E o momento em que os portugueses chegam ao Brasil. Então, se recorre à fauna, à flora, à primeira missa, todas essas características. Então, quando nós falamos de matrizes, de procedimentos aí estéticos, a gente leva em consideração esse aspecto. O segundo aspecto que eu tenho aí para vocês, esse procedimento estético, são os meios e estratégias formais e estilísticas utilizados para construir sentido. Narrativas, intertextualidade, que é a relação entre textos literários distintos, de momentos distintos, de épocas distintas, o lirismo, a oralidade, a metalinguagem. Por que eu sou tão apaixonada por literatura? Porque há essa aproximação. Gente, a literatura é uma recriação da realidade, ou seja, eu tenho ali a realidade, mas eu vou recriá-la ao meu modo, à minha forma. Esse é um pedaço importante da literatura de pertencimento, tá? O terceiro que eu tenho aí para vocês é a historicidade. Como esses elementos se transformam ao longo do tempo e são condicionados por seu contexto histórico, político, social e cultural. Quer ver? Vou trazer uma outra escola literária aqui para vocês. O arcadismo é uma escola literária brasileira que ocorre ali no momento. Uma escola literária, vou fazer uma ênfase, é uma escola de transição, que está entre a literatura de fato brasileira e ela não é mais uma manifestação, já está no processo de consolidação. Qual é o momento ali do arcadismo, pessoal? A Inconfidência Mineira. Então, as produções, elas se relacionam ali com aquele momento de descontentamento social, de problema social. Então, cada produção literária
cada escola literária, ela vai remeter ao momento histórico de construção. Portanto, se você gosta de história, com certeza você deve gostar de literatura, porque através da leitura desses textos eu consigo compreender como a sociedade se organiza, não apenas o que eu encontro como relato histórico, mas de um ponto de vista subjetivo, tá certo? Aí eu trouxe para vocês, aqui de forma muito sucinta, algumas escolas literárias que comprovam esses pontos, esses aspectos que nós trabalhamos, que é a matriz, o procedimento estético e a historicidade, tanto na literatura portuguesa quanto na literatura brasileira. Aí na portuguesa eu escolhi primeiro o trovadorismo. O trovadorismo, pessoal, é uma escola literária, é a primeira escola literária de Portugal, quer dizer, ela surge ali no momento de formação do Estado português, tal qual aqui nós temos o quinhentismo, que é uma produção literária que acontece e se desenvolve ali no processo de chegada dos portugueses ao Brasil. Só que o que acontece? Olha só o que eu tenho aí em relação à matriz. A matriz é uma cultura oral e que se situa no período aí medieval. O que é a cultura oral? Volta aqui para mim. O que é a cultura oral, pessoal? É a fala. Então, o trovadorismo, ele se realiza aí nesse momento em que a escrita não é acessível a todas as pessoas e que a forma de entretenimento, a forma de diversão se condiciona aí à oralidade. Olha só o que eu tenho aí de procedimento estético. Eu tenho as cantigas, cantigas de amor, cantigas de amigo, escárnio e maldizer, com forte musicalidade. E isso influencia em quê, pessoal? Isso influencia nas músicas que nós temos hoje, nas composições. O que é uma cantiga de amor? O que é uma cantiga de amigo? Não vou explicar aqui para vocês, mas é um assunto interessantíssimo que eu te oriento, te indico fazer a leitura, tá? E aí eu tenho como terceiro aspecto aí dessa escola a historicidade. Feudalismo, religiosidade e as relações de vassalagem. Então, essa produção literária, ela se situa aí nesse momento, tá? O segundo que eu trouxe aí é o classicismo, que remota ali do século XVI, que é um outro momento. Eu tenho a matriz do Renascimento aí, e aí eu tenho valores clássicos greco-romanos. Então, aqui eu tenho uso de sonetos, mitologia, medida nova. Então, aqui eu tenho, que momento histórico eu tenho? Eu tenho a expansão marítima portuguesa. Então, percebe que a produção literária, ela vai se adequando, a forma como ela se compõe é adequada àquele momento. E olha só aí que eu tenho na literatura brasileira. Eu trouxe aí o romantismo, vou falar de forma bem sucinta, porque eu tratarei dele posteriormente. Então, aí já é no século XIX. Então, sofre influências europeias, mas a construção da identidade nacional. Que procedimento estético eu tenho? Valorização do indígena, das paisagens brasileiras e do sentimentalismo. E em que momento da vida, da história do Brasil, nós estamos vivendo? Independência do Brasil, busca por identidade própria, tá certo, pessoal? E aí eu tenho também o realismo naturalismo, do Machado de Assis, aí o realismo, e o naturalismo de Aloísio de Azevedo. Então, eu tenho aqui uma influência francesa. Então, se por um lado eu tenho ali no início da literatura brasileira algo mais relacionado à literatura portuguesa de fato, aqui que é o romantismo, o realismo, eu já tenho um distanciamento aí da produção literária portuguesa, mas ainda relacionada à produção literária europeia, tá certo? Então, quando se tem uma produção literária de um determinado país, ela busca influência, modos de execução, modos de realização e de concretização dessa literatura. Olha só, a matriz aí que eu tenho. A influência francesa, obviamente, que segue o procedimento estético aí de análise psicológica, de crítica social,
e descrição detalhada. Quanto à historicidade, o realismo se situa aí no período da abolição da escravatura, da república e da urbanização. Portanto, as narrativas elas tendem a trazer algo mais relacionado à zona urbana, às cidades, à formação dos subúrbios e assim sucessivamente. E aí eu trouxe o modernismo, que já é bem uma maturação em que eu tenho uma ruptura com o passado, tá? Uma liberdade formal maior, que busca aí já o uso de uma linguagem coloquial, mais humorística, com fragmentação, com ironia, e que se situa aí no período da ditadura, de guerras, de industrialização. Por que que eu trouxe isso? É para que você perceba que cada literatura, ela se efetiva de forma diferente. Então, eu preciso que vocês olhem agora esse quadro aí de produção literária luso-brasileira para que a gente faça uma comparação. Aí, na literatura portuguesa, a gente percebe que ela começa a se desenvolver em 1189, enquanto a literatura brasileira, ela começa ali em 1500. E, obviamente, a literatura brasileira, ela vai sofrer influência da literatura portuguesa, tá, pessoal? Por que que ela vai sofrer influência da literatura portuguesa? Justamente pelo fato de o Brasil ter sido colônia de Portugal. E o colonizador, ele, de certa forma, impõe e sobrepõe a sua literatura ao povo colonizado, tá? Coloniado, eu ia dizer, ao povo colonizado. Então, aqui nós temos duas eras, né, na produção literária brasileira, a era colonial e, em seguida, a era nacional. Então, aqui, os textos de informações, que é o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, nós não temos uma literatura de fato brasileira, nós temos manifestações literárias, assim, um momento em que a literatura busca se estabelecer. E é só a partir do romantismo que, de fato, a literatura começa a se desenvolver, a ganhar independência, como falado anteriormente na nossa aula, tá, pessoal? E aí eu trouxe para vocês uma parte mais teórica, uma parte mais crítica, uma crítica literária. Esse trecho que vai aparecer aí para vocês na tela é do Antônio Cândido, tá? Esse cara aqui é um importantíssimo crítico literário brasileiro e ele trata aí desse diálogo entre as literaturas brasileira, portuguesa e brasileira, ou vice-versa, tá? Mas aqui eu falo mais dessa influência da literatura portuguesa sobre a brasileira. Vamos ver o que ele diz? Ele diz assim: com efeito, no momento da descoberta e durante o processo de conquista e colonização, houve o transplante de línguas e literaturas já maduras para um meio físico diferente, povoado por povos de outras raças, caracterizados por modelos culturais completamente diferentes, incompatíveis com as formas de expressão do colonizador. No caso do Brasil, os povos autóctones eram primitivos vivendo em culturas rudimentares. Havia, portanto, afastamento máximo entre a cultura do conquistador e a do conquistado, que por isso sofreu um processo brutal de imposição. Então, o que é que ele está querendo dizer? Quando ele diz lá que a nossa literatura é fruto de um transplante da literatura portuguesa, ele quer dizer que o colonizador, os portugueses, trouxeram uma literatura pronta e inseriram no Brasil. Quer dizer, um povo que ainda não tinha um desenvolvimento quanto o pessoal da Europa recebe aquilo. E de que maneira? De maneira muito brutal, imposta. Você tem que receber essa literatura, você tem que saber utilizar, você tem que compreender, quer dizer, não se tinha ali nem a escrita e já queria que se compreendesse a estruturação de um soneto. E venhamos e convenhamos, é bem difícil a métrica poética, não é mesmo? Então, é importante que a gente observe que esse processo de desenvolvimento da literatura brasileira, essa influência da portuguesa, ela é brutal, sim. Ela é de modo impositiva. Quer dizer, se lá na formação do Estado português ela acontece de uma forma, olha só como é que ela acontece aqui no Brasil. Leia aí comigo. A literatura brasileira nasce da portuguesa
portuguesa, mas ganha corpo e autonomia conforme o Brasil constrói sua própria história. Isso significa dizer que muitos movimentos, eles ecoam ou reagem aos modelos portugueses. Olha aí, ó, no romantismo brasileiro, ele se inspira no português. Como assim? Inspirar não significa copiar de fato, ele se inspira, mas em vez de colocar o cavalheiro ali medieval como centro, escolhe-se aí o índio como centro, como herói. E no modernismo brasileiro, ele rompe mais bruscamente com o formalismo europeu. Então, percebe que o que é que acontece? Acontece que à medida em que o Brasil vai se desenvolvendo, se estruturando e se organizando, passando por várias formas de organização ali social, essa literatura ela vai se adaptando e se adequando ao longo do tempo, tá, pessoal? Aí eu trouxe aí, só para a gente fazer esse contraponto, de informação trazida anteriormente acerca do herói, não é? Do cavalheiro medieval e do índio enquanto herói aí brasileiro. Então, eu tenho aqui o romantismo português, em que a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, inclusive é uma obra que eu indico muito que você faça a leitura, ela traz aí como símbolo o herói, o cavalheiro navegador português, que é o herói nacional, tá? Então, diz assim, as armas e os barões assinalados, que do ocidental para a lusitana. Então, observa que é uma linguagem rebuscada, mas um procedimento estético aqui de tom épico, grandioso, formal. Eu tenho hiperbato, eu tenho referências mitológicas e que se situa aí no contexto de valorização do passado glorioso de Portugal, na época aí das grandes navegações e as conquistas do Estado português. Já no romantismo brasileiro, eu trouxe para vocês a obra O Guarani, de José de Alencar. Então, aqui eu tenho como herói o índio Pere, que ele é apresentado como nobre, corajoso e puro, obviamente que é símbolo de um herói nacional brasileiro idealizado que muito se inspira aí na produção portuguesa, embora a gente tenha uma alteração, tá? Em que há essa idealização do índio, da natureza, só que a linguagem aqui, ao invés de ser formal, ela vai ser mais acessível, tá? Então, essa influência europeia na forma, ela é mais no conteúdo. Assim, eu tenho a influência, só que é mais focada no conteúdo nacional, tá certo? E aí eu tenho um processo, um momento de construção de identidade brasileira, tá, pessoal? Agora, já que você aprendeu aí qual a relação da literatura brasileira e portuguesa, por que estudar literatura brasileira e portuguesa, olha a minha questão que eu trouxe aí para vocês na tela. Diz assim: estas palavras ecoavam docemente pelos atentos ouvidos de Guaraciaba e lhe ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se, ao mesmo tempo, enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indómito guerreiro pronunciar a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor. E respondeu-lhe cheia de emoção: Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma que os favos da jataí, ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem eu sei, e o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenham revelado. A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos que tu viste meu coração abrir-se para ti, como a flor do manacá aos primeiros raios de sol. Então, observa que trata-se, obviamente, de um texto aqui do período romântico, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó,
a caracterização do romantismo, a fauna, a flora, o herói nacional aqui de maneira idealizada. Observa aqui, ó, suas falas são mais doces para a minha alma que os favos da Jataí. Então, observa que eu tenho características nacionais muito fortes. Agora, vamos observar o que a questão pede. O comando diz assim: o texto de Bernardo Guimarães é representativo da estética romântica. Entre as marcas textuais que evidenciam a filiação a esse movimento literário, então aqui nós estamos falando de marcas textuais, tá, pessoal? Está em destaque o quê? Agora chegou a tua vez. O que é que você acha que se destaca? Qual você acha que é a alternativa correta? Vamos analisá-las? Olha aí comigo. A letra A. Está em destaque o quê? A referência a elementos da natureza local. Eita, eita. Ô, professora, eu acho que eu não preciso ler as outras alternativas não, hein? Eu acho que essa aí é a correta. Porque, olha aí comigo na tela, eu tenho aqui elementos, pessoal, da natureza local. Portanto, essa aqui é a minha assertiva correta. Então, eu tenho trechos como favos da Jataí, suco delicioso do abacaxi, flor que estremece o bafejo perfumado das brisas da manhã e outros termos aí. E aí, por que que eu não tenho a letra B como assertiva correta? A letra B diz o seguinte: a exaltação de Itagiba como nobre guerreiro. O que que acontece aqui? Embora ele seja descrito como um guerreiro altivo, indômito, não é o foco principal do trecho, tá? Então, não seria essa. A letra C, cumplicidade entre o narrador e a paisagem. Essa aqui também não é descrita diretamente pelo narrador. A paisagem ela não aparece dessa forma. Ela é evocada pelo personagem e não pelo narrador, tá? Quanto à letra D, representação idealizada do cenário descrito. O cenário ele também não é descrito diretamente no trecho, tá? Na verdade, aparece como metáfora de sentimento. Então, não seria essa. E letra E, expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba. Essa aqui também está errada, justamente pelo contrário. O trecho ele expressa o amor correspondido e não uma desilusão amorosa, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma assertiva que está também errada. Portanto, a alternativa correta, letra A. E eu acho que você está muito inteligente, muito esperto, viu? Então, o que é que nós vimos, pessoal, na nossa aula de hoje? Que a literatura portuguesa exerceu forte influência na formação da literatura brasileira, especialmente aí em relação ao período colonial, tá? E esses modelos, pessoal, eles foram se adequando e se adaptando ao longo do tempo, tá certo? E aí, você gostou da nossa aula de hoje? Te deixei apaixonado por literatura com a vontade de ler? Eu espero que sim. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!